a Bíblia mostra, aqui no livro de Tiago, capítulo 3, que também é possível pecar com a língua, com o que fala. Ainda que você pense, mas eu não faço mal a ninguém. Porque tem gente que, quando ela quer se auto-perdoar, quando ela quer se autoconsolar, ela diz assim, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não prejudico ninguém. Mas o falar, o pecado da língua, aos olhos de Deus é tão pecado quanto roubar ou se prostituir, porque para Deus não existe pecadão ou pecadinho. Pecado é pecado. Pecado é a desobediência à palavra de quem? De Deus. Na semana passada nós falamos as formas que se peca com a língua. Quando fala mal de si próprio, quando se rebaixa, dizendo eu não sou nada, eu nunca vou ser alguém na vida, eu não presto para nada. Quando você faz isso, você está desagradando a Deus. Qualquer pessoa pode lhe criticar, qualquer pessoa pode falar isso para você. Qualquer pessoa, a sua esposa, o seu filho, aqueles que você menos espera, podem virar para você e dizer assim, você não vale nada, você não presta. Eles podem falar, mas não vai mudar nada em você. Agora, você não pode fazer isso, porque se você o faz, você peca contra Deus, porque Deus não quer que as suas palavras sejam negativas no que diz respeito a você. Você não tem o direito de se julgar, de se condenar. Se você sabe de um erro que você cometeu, conserte-se e não faça novamente. Mas isso não dá o direito de você ficar se julgando, se condenando e se colocando para baixo. Percebe, sim ou não? Falamos também daqueles que pecam com a língua contra Deus. Quando dizem, Deus não é comigo, Deus não me ouve, Deus não existe, estou a perder meu tempo vindo à igreja. Comete os erros que o povo de Israel cometeu no deserto, murmurando. E a gente viu aqui no domingo passado que aquilo que eles faziam, murmurando, dizendo, olha, nós vivíamos melhor no Egito do que agora com Deus. Deus não ouve, Deus nos trouxe aqui no deserto para morrer aqui de fome. Aquilo despertou a ira em Deus, aquilo revoltou a Deus. E se você fala dessa forma, você está pecando contra quem? Contra Deus. E hoje, nós vamos falar de uma outra vertente do pecado da língua, que é como diz aí no versículo 9. Com ela o quê? Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela o quê? Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, com a língua você peca quando fala contra si, contra Deus, mas também quando você fala contra os seus semelhantes, contra o próximo, seja ele uma pessoa favorável a si ou não, seja uma pessoa que considera você como inimiga ou seja um amigo próximo. Deus condena qualquer comentário que você faça de quem quer que seja. Deus condena que você use a sua boca para amaldiçoar qualquer pessoa. Às vezes, no calor de uma discussão, no calor do momento, a pessoa não refreia, como está escrito no título, o dever de refreá-la. Não refreia, porque a natureza carnal vai querer sempre que aquele ódio se transforme em palavras, que aquela revolta se transforme em agressões. E aí você tem a tendência a dizer coisas contra a pessoa, amaldiçoando ela. Olha, para mim, você nunca vai ser alguém na vida, você vai ser isso. Olha, sua vida nunca vai ser isso. Olha, fulano, você vai se separar, e o que quer que seja. Então, quando você faz isso, você traz mais maldição para si do que para aquela pessoa. Porque quando você fala dessa forma, a pessoa pode até se sentir magoada e ofendida por aquelas palavras, mas quem perde com Deus é você. Você pode até agredir ela, e ela se sentir muito triste e ferida, e aquilo que você falou machucou ela, machucou ele, mas você perde mais do que ele, porque você não feriu só ela, você feriu também ao Deus que a criou. Por mais pior que tenha sido o que ela fez com você, você não tem o direito de falar contra ela. Principalmente como um cristão que você considera ser,
você não deve fazer isso. Percebe, sim ou não? Olha só o que diz aí. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira? Desculpa. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então aqui temos duas coisas. Primeiro, que a sua boca não pode estar dividida, sendo uma fonte a jorrar água doce e salgada. Ou seja, a mesma boca que louva a Deus é a que amaldiçoa o que Deus criou. Não pode. A sua boca não pode ser duas fontes. A mesma boca que elogia alguns, faz críticas a outros. A mesma boca que diz amar alguém, diz odiar alguém. Não faz sentido. E como diz ali, não é conveniente que isso aconteça. Então você tem que definir qual é a fonte que você quer ser. Fonte do bem ou fonte do mal. Deus vai respeitar a sua escolha. Mas se você está dividido, então saiba que para Deus a sua boca já é fonte do mal. Porque para ser fonte do bem, não pode jorrar. Ainda que você fale 10 coisas boas, se você falar uma má, você já está comprometendo todas as 10 que você falou. Percebe, sim ou não? Então essa é a primeira coisa. E segundo, ele diz assim, não pode, a fonte que jorra água salgada não pode jorrar água doce. Aí ele diz assim, como pode a figueira produzir azeitonas? A figueira não vai produzir azeitonas. O que a figueira produz? Figos. Aí ele diz, a videira produzir figos? Não existe, porque a videira produz o quê? Uvas. Então, quer dizer, se você diz ser cristão, não faz sentido as suas palavras serem palavras que condenam, que julgam, que amaldiçoam. Se você é cristão, disse Jesus, a árvore é conhecida pelos frutos. Então, se você é cristão, você tem que produzir frutos de cristão. E o cristão não amaldiçoa, o cristão não critica, e o cristão não fala mal de ninguém. Eu vou adiantar aqui um pouquinho o estudo, porque no capítulo 4, versículo 11, nós temos dois versículos que têm muito a ver, praticamente, é a mesma coisa que nós estamos a falar. Então eu vou pular esses dois versículos antes, que diz assim, no capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. É o que está escrito aí? Sim ou não? Não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, que é Deus. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, só quem tem o direito de julgar é quem? Aí ele diz assim, e tu? E tu, quem és para julgar o próximo? Quem é você para julgar o seu semelhante? Ah, pastor, mas o senhor não conhece o fulano. Ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. E o que vale adiantar ficar fazendo comentários mal a respeito dele? Ore por ele. Faça o que um bom cristão faz. Faça o que Jesus fez lá na cruz, quando as pessoas diziam assim para ele, não disse que era o Salvador? Então salva a ti mesmo. E o que é que Jesus disse? Vá tudo para o inferno. Foi isso? Ou então falou mal para Deus, Deus, está vendo? Eu estou morrendo por eles, olha só. A minha vontade é sair daqui da cruz. É isso que ele fez? O que é que Jesus fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é isso que você tem feito lá no seu trabalho? Aonde há pessoas que fazem fofocas a seu respeito? Aonde há pessoas que falam mal de você? Porque assim, a gente não pode mudar os outros. A epístola não são os evangelhos. Os evangelhos são para todos. A epístola é para você. Você que quer ser um cristão de verdade. Isso aqui não é para quem está lá fora, não. Não adianta você estar sentado aí pensando assim, se meu patrão ouvisse isso. Se aquele meu amigo lá do trabalho fofoqueiro ouvisse isso. Não, mas não é para ele, não. Deus não está falando com ele, não. Deus está falando com você.
Porque o fofoqueiro, desculpa eu usar essa expressão, ou cusco, não é assim que se fala aqui em Portugal? Cusco ou a cusca? É cusca ou cusco? Depende, se é homem é cusco. O cusco, ou a cusca, ou o fofoqueiro, nunca reconhece que é fofoqueiro. Ele reconhece os outros serem, mas ele não reconhece. Não é verdade? Sim ou não? Então, não fica a pensar em ninguém, não. Pense em você. Nas poucas vezes, se você diz assim, pastor, eu sou uma pessoa de respeito, eu sou uma pessoa, desculpa lá, mas eu não precisava nem estar ouvindo isso. Você pode ter certeza que só o fato de você pensar assim já mostra que existem coisas que possam estar passando despercebido aos seus olhos. E o pior cego é o que não quer ver. Entende sim ou não? Então, nós não devemos fazer críticas. Uma coisa, por exemplo, é você delatar a alguém que vai solucionar um determinado problema. Por exemplo, existe alguém lá no seu trabalho que está a cometer um erro que pode comprometer toda uma equipe, toda a sua equipa. E você chega ao patrão e diz, olha, eu não sou a favor disso. Está se passar isso, isso e isso. Então, você não está fazendo fofoca, você está querendo o que é justo. Você está querendo resolver aquele problema para que a própria pessoa se conserte e não prejudique quem? Os outros. Agora, uma coisa é você falar ao patrão que vai resolver. Outra coisa é você falar para um fulano, olha, o fulano está fazendo isso, olha o ciclano. E você lembra aquela brincadeira de criança do telefone, aquele que você, quando era criança na escola, a professora falava uma coisa para você falava no ouvido do outro, e falava no ouvido do outro, no ouvido do outro. Quando chegava no fim, chegava tudo o quê? Distorcido. É isso que acontece. Você faz um comentário, ainda que aparentemente seja inofensivo, porque tem gente que diz assim, eu não falei mal do fulano, eu fiz só um comentário. O pior cego é o que não quer ver, né? Eu não falei mal do ciclano, eu só fiz um comentário, Então, aquele que ela acha que é um comentário, passa pelo ouvido de um, passa pelo outro, quando chegar no comentado, quando chegar na pessoa a quem você fez o dito comentário inofensivo, já chegou totalmente distorcido. Pronto, o inferno já se instalou. Tudo que o diabo queria, com uma falha sua, com um pecado seu. Percebe, sim ou não? Então, por isso, você não deve fazer, ainda que aparentemente seja um comentário construtivo, inofensivo, mas se você quer fazer algum comentário construtivo ou inofensivo, faça à pessoa. Chegue na pessoa e diga, fulano, eu não estou gostando do seu comportamento. É mais cristão do que você falar aos outros. Percebe, sim ou não? É mais cristão da sua parte do que você fazer comentário com outras pessoas. Por exemplo, fofoca é fofoca. Aqui dentro da igreja, por exemplo, tem fofoqueiro? Olha que você que gritou mais forte aí. Mas tem. Porque onde tem pessoas, tem erros, tem falhas. E aquilo, Jesus disse que no meio do trigo há sempre o quê? O joio. E tem sempre o joio. O joio é assim. Chega aqui, obreiro, por favor, chega aqui, obreira. O joio é assim. O joio, ele diz assim, olha, Marcos, fica lá, faz favor. Olha, Marcos, a Leandra está falando mal de ti, entendeu? A Leandra não presta e está falando mal de você, diz que você não vale nada, diz que você é assim. Quem está entendendo? Aí ele está amarrado. A Leandra também é falsa. A Leandra é mentirosa. Ela é mentirosa, ela não presta. Tá, não, mas olha, vamos orar por ela, tá? Porque o joio é disfarçado de trigo, né? Não, mas depois que semeou o ódio, diz, não, vamos orar por ela, irmão, vamos orar por ela. Vai dar tudo certo. Aí, o que essa peste faz? Desculpa. O que ele faz? Chega na Leandra e diz assim, olá, Leandra, tudo bem? Olha, vou te falar uma coisa, mas olha, não quero que você suje seu coração não, tá? É só para você abrir os seus olhos, tá? Olha, sabe o Marcos? Ele falou que você é mentirosa. Quem está entendendo? Isso é o trabalho de quem? Do Satanás. Entende? Isso aqui na igreja, no trabalho, na escola, dentro de casa, em qualquer lugar.
E aí já está o inferno instalado, ela já está com mágoa dele, e você toma cuidado, porque quando a pessoa chega, porque às vezes você fala assim, eu não falo mal para ninguém, só ouço as pessoas falarem, você está errado também. Porque se não tem alguém para ouvir, também não vai ter ninguém para o quê? Para falar. Para falar. E se você cortar a primeira vez, quando ele chegar aqui de novo, eu nem vou falar nada para o Marco, eu sei que ele é grosso, ele não vai querer me ouvir. Mas é melhor você ser tido como grosso do que ser conivente com o erro dele. Porque, preste atenção, a mesma pessoa que fala mal, que diz mal de alguém para você, também é o mesmo que vai dizer mal de você para o outro. Você pode ter certeza, porque o espírito mal, o comportamento mal, a atitude, esse vício maldito de falar sempre dos outros, é como uma coceira na língua. É como uma coceira, a pessoa não consegue ficar com a língua dentro da boca. Ela vai falar, ela vai falar. Obrigado, eu até estava lendo aqui, depois você lê na sua casa, está escrito assim, 6 coisas aborrece a Deus, e a 7ª sua alma abomina. Então, há 6 coisas que Deus se aborrece, mas a 7ª, ele abomina. Conta comigo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a 7ª que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Você quer uma coisa que é pior do que testemunha falsa, pés que acorrem para o mal, coração que trama projeto iníquo? Você quer uma coisa que é pior? O que semeia contenda entre os irmãos, que faz isso aqui, ó, que fala dos outros. Percebe, sim ou não? Posso terminar com um exemplo para você? Olha só, no livro de João, capítulo 21, no versículo 20, você conhece aquela passagem que Jesus disse assim, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, te amo. Aí ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ele fez a mesma pergunta 3 vezes, não foi isso? Depois que Jesus fez isso, Jesus falou para Pedro como que ele havia de morrer. Que ele seria levado para onde não queria, que ele seria perseguido, e assim como Jesus, ele também iria morrer por causa da palavra de Deus. E aí, olha só, versículo de 19. Disse isto para significar com o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O que Jesus disse para Pedro? Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que aconteceu? Preste atenção, porque isso aí vai exigir da sua cabeça. Olhe para mim. Jesus falou, você vai ser morto assim, 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 tudo isso para glorificar quem? A Deus. Aí Pedro, tá bom, sim senhor. E aí Jesus disse, segue-me, ele seguiu. Aí ele está seguindo Jesus, olha para trás e vê quem? João. E ele pergunta, e quanto a este? Em outras palavras, e ele, como é que haverá de morrer? Só eu vou morrer? Só eu vou morrer pelo Senhor? E esse aqui, que o Senhor disse que o amava? E esse aqui que se reclinou no peito perguntando quem é o traidor? E ele, como ele vai morrer? Jesus disse assim, se eu quero que ele permaneça até o dia de hoje, até a minha volta, o que te importa? Em outras palavras, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. O que te importa? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, cuide da sua salvação. Ah, mas por que Deus permite, pastor? Por que Deus permite que haja na igreja pessoas que façam fofocas? Olha, se Deus permite, o que te importa? Siga Jesus.
Se há alguma coisa que você acha que deve chegar ao meu conhecimento, procure a mim. E eu vou tomar as providências que tiver que ser tomada. Mas não permita que isso faça você deixar de seguir quem? Jesus. Faça você esquecer de você para ficar pensando no mau exemplo de quem quer que seja. Percebe, sim ou não? Então, esses são os ensinamentos de Jesus. Nós não temos que nos preocupar com ninguém. Ah, porque o fulano é assim, porque o ciclano é assim, porque o fulano não trabalha, porque o fulano... O que te importa? Jesus está dizendo, o que te importa? Se ele quer assim, se eu estou permitindo que isso aconteça, o que te importa? Quanto a ti, siga-me, vá em frente. Faz o que você acha que tem que ser feito. E não deixe que isso corrompa a sua fé. Amém? Quem entendeu, por favor? Fiquem de pé, por gentileza.